em relação ao câncer de boca, o que a gente pode também tranquilizar a população, porque é um câncer que ele tem alguns fatores de risco, né? E o que o doutor Erialdo falou da última vez que ele esteve aqui, eu achei tão interessante que ele falou que ninguém acorda com câncer, né? Opa, tô com câncer. Não, ninguém acorda assim. O câncer, ele tem um processo, uma carcinogênese. Há um processo de acordo com alguns fatores de risco para que você evolua para uma lesão, né? Então, é importante a gente falar sobre esses fatores de risco, né? O que é que realmente deixa uma pessoa mais predisponente a ter câncer, né? A gente vê que o câncer de boca, diferente de outros cânceres, eles não têm essa característica genética, predisposição genética como alguns, né? Ele está mais associado ao alcoolismo, ao álcool em excesso, ao fumo, né? Ao sol. O fumo é o primeiro lugar, né? A gente pensa que atinge só o pulmão, mas não, né? Primeiro, antes do pulmão tem a boca. E assim, o fumo, antes de sair lá do cigarro, passa pela boca, vai para a orofaringe, que é a garganta, laringe, para chegar nos pulmões. Toda essa região todinha já é afetada. Já afetada. Inclusive os seus metabólitos, eles também agridem outros órgãos, né? Como os rins, bexiga. Eles também têm relação direta com câncer de rim, câncer de bexiga. Sim. Tem toda uma cadeia envolvida, né? A célula tumoral, ela tem como uma de suas características, ela é uma apresentação degenerada. Sim. Ela não participa do processo de cicatrização, por isso que feridas derivadas do câncer, elas não cicatrizam. Então, por exemplo, como foi muito bem exemplificado, por exemplo, afta, aquela afta que aparece e cicatriza, ela não vai ser câncer. Porque ela segue um processo fisiológico, ou seja, a ferida que cicatriza, ela se regenera, cicatriza, ela se cura. O câncer, ele não segue essa linha natural. Ela vai ser sempre aquela ferida que nunca cicatriza, que sempre está ali em processo de crescimento, dor associada, no caso de ser na boca, infecção associada, né? Então, para começar, você tem esse cenário. Aí você tem um cenário que favorece, que seria o uso abusivo de álcool, o tabagismo, e tem também outros fatores, por exemplo, o processo inflamatório crônico, que você pode atribuir a má higiene oral, o uso de uma prótese mal colocada. Caramba! São fatores indiretos. Que são fatores indiretos, aí você precisa somar com outros. E tem um fator que ele tem sido um destaque na literatura ultimamente, que é a presença do vírus HPV, papiloma vírus humano. Inclusive, ele é um dos fatores prognósticos, é um dos fatores que vão determinar, que poderão determinar uma boa evolução ou uma má evolução, né? Então, assim, o HPV, ele é um tipo de vírus, ele é composto, o seu material, ele é um material de DNA, ele é um vírus muito pequeno. Todos os vírus são pequenos, mas uns são menores do que outros. E ele tem uma característica, ele consegue se camuflar no organismo inserindo o seu material genético no material genético do hospedeiro. Em média, em 2 anos de infecção, a pessoa sadia ela consegue eliminar o vírus. Mas existe uma pequena parcela da população que cronifica a infecção. E essa infecção crônica, ela predispõe a câncer de colo uterino, predispõe a câncer de cavidade oral, orofaringe, por exemplo. E durante o processo de desenvolvimento do câncer, quer dizer assim, que a pessoa tendo o vírus vai ter o câncer? Não. Mas a pessoa que tem um câncer, em mais de 90% dos casos tem um vírus. Sim. Entendeu? Então, o fato dela ter o vírus, mas se ela fumar, se ela beber abusivamente, e se tiver outros fatores como inflamação, você está criando um ambiente favorável para o desenvolvimento do câncer. É interessante. Doutor, e aquele cigarro eletrônico? O vapor. O problema é que você não sabe o que tem dentro dele. E não está regulamentado, assim, tipo, né? Você não sabe o que tem dentro dele. Porque, veja bem, ele não é regulamentado. Não é. Ele é um produto proibido. Você não sabe o que tem dentro dele. Alguns, até você... acessando há pouco tempo, você via que alguns tinham composição, né? Tantos por cento de nicotina. Tem, né? tem metais pesados também. Mas tem metais pesados. Você não sabe o que tem. Alguns falam até que tem fentanil. Alguns. Caramba. Você não sabe o que tem. Então é difícil você dizer. E outra coisa, você não tem controle da temperatura. Né? Aí tem temperatura também? Sim, tem temperatura envolvida.
Você não sabe se aquela temperatura é ideal, ela pode agredir alvéolo, né? É importante que o doutor Irado falou desses fatores que são coadjuvantes. Né? Exatamente. Por exemplo, o fumo, juntamente com o álcool, ele potencializa... É o que a gente chama de sinergismo. Vamos lá, o que seria o sinergismo? Se você for para matemática, 1 mais 1, 2. Só que quando você faz em sinergismo, 1 mais 1, 3. Opa. O sinergismo é isso. Quando você soma os fatores, o seu resultado ele é maior do que a soma deles. Eles se potencializam. Então, o álcool e a nicotina, eles são sinérgicos. Por exemplo, a nicotina ela tem um efeito, ela tem um efeito especial, digamos assim. A disseminação do vírus no tecido e a própria propagação do câncer, ela depende de um fator primordial, que é você desarrumar o arranjo celular. As células são bem arrumadinhas, empacotadas, umas sobre as outras. Se você faz um desarranjo delas, se você diminui a adesão entre as células, você facilita a invasão da célula tumoral e a propagação do vírus, porque ele sai navegando ali naquele tecido, naquele espaço entre as células. A nicotina, ela aumenta a presença de uma enzima chamada metaloproteinase, especialmente a metaloproteinase tipo 9. Existem vários tipos. E essa metaloproteinase, ela consegue metabolizar aquilo que provoca a cola, a aderência entre as células. Então ela faz um desarranjo celular e o vírus ganha. Ele consegue navegar melhor, melhora a navegabilidade do vírus, ele consegue invadir melhor os tecidos. Mas que merda. Aí quando você junta com o álcool, o efeito, o álcool, as mutações que o álcool gera, sejam elas genéticas ou epigenéticas, você está causando esse sinergismo. Por isso que existe esse sinergismo. Aí quando você junta o vírus, aí você está causando uma mistura, a tempestade perfeita, né? No meio do rock, a gente teve muitas perdas importantíssimas. E muitas pessoas que passaram pelo câncer de garganta, de Sim. boca, né? O vocalista do Iron Maiden, né? A lesão dele já estava do tamanho de um limão, né? A gente perdeu um dos vocalistas do Black Sabbath, o Ronnie James Dio, e tipo assim, o único mal dele era outras coisas, não se pode falar no horário nobre. Mas o cara, até vegano, ele é. O Lemmy Kilmister também foi. Cara, o Lemmy Kilmister foi muito triste, porque ele descobriu o câncer na sexta e morreu na segunda. Nossa. Diagnóstico tardio. Cansado, então. Ele fez um show aqui no Brasil, em Curitiba, e tem esse vídeo, é muito triste, esse vídeo no YouTube. Ele vai cantar e sai sangue pela boca, assim, né? Aí ele vai tentar pedir desculpa para as pessoas e não consegue. Aí o pessoal fala por ele e tal, aí ele volta para Londres para fazer o tratamento, não, para saber o que é. E foi tipo sexta-feira mesmo. Na sexta-feira ele soube e na segunda-feira ele faleceu.